Uma casa, pessoal, abandonada foi incendiada na madrugada de hoje no bairro Martelena. Quem tem os detalhes para passar para a gente, tá certo, Rafa? É a Tânia Costa quem tem os detalhes para passar para a gente, mas é uma imagem impressionante, olha aí. As chamas consumindo tudo, né? O que tinha dessa casa, que praticamente aí, enfim, parecia que estava ali em fase de demolição. Deixa eu conversar com a minha amiga Tânia, que vai trazer para a gente as informações. Taninha, bom dia, boa terça-feira. Sabemos o que causou esse incêndio, que sempre, né, minha amiga, sempre assusta. Sempre assusta. Bom dia, Meire, a você e a todos que nos acompanham. O que se sabe é que a preocupação é enorme, porque situações assim têm se repetido. É possível que alguém coloque fogo, é possível que um descuido ali na manipulação de alguma coisa envolvendo fogo gere esse tipo de incêndio. Estamos num período muito seco e muito quente, como temos relatado. Eu fiquei impressionada com essas imagens e vendo aí, olha o trabalho dos bombeiros, a importância que esse trabalho tem e o que esses militares acabam enfrentando em cada situação assim. Eu vou saber mais detalhes sobre esta ocorrência que entrou aqui para os bombeiros por volta de 11 horas da noite, com o sargento Rodrigo Mourão. Bom dia, sargento. Chegando no local, o que deu para entender? Como é que foi a ação dos militares? Então, chegando no local, nós deparamos com uma edificação, a princípio, né, já tinha relatado que ela era abandonada, porém com chamas muito altas. E tinha relatos de ter a possibilidade de ter algum morador de rua que reside naquele local lá. De pronto, a gente fez o arrombamento do portão maior, a gente ter um acesso melhor ao local, e fizemos uma busca ali no interior para a gente tentar localizar alguma vítima, né? De pronto, não localizamos nenhuma vítima, fizemos o combate e após o combate a gente faz as ações de rescaldo, que é revirar todo aquele material e fazer a aplicação de água para que não tenha uma reignição. Com isso, a gente fez toda a varredura e não encontramos nenhuma vítima. E a região ali, os imóveis? Então, os imóveis, como os muros, né, estavam mais distantes dessa edificação, não houve aí comprometimento. Como nessa edificação ela tinha uma construção, porém, mais localizada na esquina, as casas que se encontravam nas proximidades estavam a uma distância segura daquele local. Eu fico imaginando a quantidade de água necessária. A gente até chama essa questão aqui na nossa conversa, sargento Rodrigo Mourão, porque estamos no período muito seco do ano. Então, todo mundo precisa assumir uma responsabilidade com relação à prevenção de incêndios, porque é muita água que vai. Justamente. Hoje em dia nós utilizamos algumas técnicas para gastar pouca água no combate. Porém, tem locais em que acumula muito lixo, e aí quando a gente vai fazer o combate, você tem que revirar e ficar fazendo a aplicação. Então acaba gastando muita água. Quando é uma residência que se encontra fechada, com alguns jatos, a gente consegue, utilizando algumas técnicas, combater aquele incêndio e confinar ele, para não deixar ele passar para outros locais. Porém, local que o pessoal deixa muito entulho, deixa muito material combustível, que é tudo que pega fogo, fica mais difícil de combater com pouca água. Já que estamos falando em incêndio, não foi a única ocorrência, teve área de reserva atingida também? Sim, nós tivemos ontem 3 incêndios de grandes proporções, 2 deles na região do Monte Hebron. Essa região existe ali 2 reservas, uma de 60 hectares, outra de 45 hectares, onde ambas tiveram aí cerca de 10 a 11% da sua área queimada, né? E tivemos outro também no Jardim Confidência, mais próximo aqui do Camaro, onde todo mundo conhece ali. Então, essa região ali era um loteamento muito grande que fazia emenda com outras áreas de reserva. Sendo assim, as guarnições foram enviadas para os locais, em cerca de 2 a 3 horas, foram combatidos desses locais divergentes. Existe uma curiosidade muito grande em torno do trabalho dos militares, porque está muito quente, termômetros marcando temperaturas altíssimas nessa onda de calor que estamos vivenciando. Quanto mais ou menos é a temperatura média que os bombeiros enfrentam no combate às chamas assim, hein, sargento? Então, quando a gente pega algum incêndio que ele se encontra confinado, residência, container, ele pode chegar aí a mais de 500, 600 graus. Graças ao nosso equipamento, ele é um equipamento que nos protege e todas as vezes que a gente vai fazer algum adentramento, nós estamos
certificados, né, de que estamos totalmente equipados e a gente entra com a linha de mangueira fazendo alguns jatos para a gente diminuir essa temperatura. Então acaba que a gente não sente tanto aí esse calor, né, emanado aí da queima. A questão da segurança e da saúde de vocês também. E uma outra observação que eu não posso deixar de trazer é que muitas das ocorrências em imóveis nos últimos dias aí tem alguma relação com gente em situação de rua. Pelo menos essa denúncia que tem chegado aqui para vocês também. Observando esse tipo de cenário e observando também o outro cenário, diz que todo mundo tem que ter responsabilidade com a prevenção de incêndio. É o cigarro que joga ali, é o lixo que resolve queimar. Vamos trazer aquelas dicas de sempre que são importantes para a segurança de todo mundo? Sim, é muito importante esses detalhes, né, de trabalhar a prevenção para a gente evitar ter que deslocar e muitas vezes chegar lá ter uma vítima. Não deixar o lixo, por exemplo, não deixar muito material inflamado. Justamente, né? A gente fala sempre, né, na questão dos incêndios florestais, evitar de jogar aquela guimba de cigarro, que é a bituca de cigarro, conhecida por todos, né? Evitar jogar garrafas, principalmente com líquido, em loteamento, porque o sol está muito quente, ele bate naquele vidro, dá um efeito lupa e pode dar aí um princípio de incêndio. Evitar fazer queimadas, muitas vezes a pessoa acha que ela consegue controlar aquele pouco de lixo acumulado e quando ela coloca o fogo ela perde ali, né, um controle. E tem também a questão dos aceiros, que é aquela faixa de terra, né, que pode ser raspado ali entre a edificação e o loteamento. E sempre que notar, né, que os loteamentos estão com a mata muito alta, que tem muito entulho, fazer contato com os órgãos responsáveis para forçar ali o proprietário a cuidar do loteamento, ou então, muitas vezes a prefeitura vai lá e limpa e atribui a eles depois esse gasto aí. É isso, muito obrigada, Sargento Rodrigo Mourão, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral Manhã, falando de um tema tão importante e toda vez que se fala nisso, todas as vezes que a gente reforça essa questão educativa sobre os incêndios, parece que ainda é pouco, viu, Meire? A gente vai continuar em alerta aqui no nosso Balanço Geral Manhã. Com certeza, Tânia, muito obrigada pelas informações, muito obrigada ao Sargento Mourão, sempre solícito, né, com a equipe do Balanço Geral Manhã, passou aí algumas dicas, achei muito interessante essa questão, não jogar vidros de garrafa, vocês viram? Garrafas de vidro nos terrenos baldios, porque faz ali aquele efeito de lupa, ou seja, pode pegar fogo, né, esquenta bastante, pega fogo e depois um incêndio grave pode ser registrado.